E a gente volta com o nosso bate-papo com o especialista em comportamento, psicólogo Daniel Roberto Soares. Primeira vez aqui no programa Utilidade Pública. Final do bloco anterior, Daniel, a gente estava falando sobre a questão da culpa. As pessoas preferem se culpar ao invés de parar e dizer assim, não, peraí, onde foi que eu errei? O que é que eu posso fazer para mudar? Como é que eu ajo diferente? Esse é um dos pontos que precisam ser observados, né? Com certeza, a culpa tem que ser muito trabalhada, né? Essa ideia do que eu me culpo, eu realmente fico triste com o mal que aconteceu ou que eu causei, mas se eu não tenho uma postura propositiva, ou seja, se não há essa busca do que é possível fazer, eu caio na ilusão de que se eu fico me martirizando, eu vou mudar e não vou mudar. Então esse é um ponto importante. Importante também trabalhar, e aí nós estamos falando de coisas ligadas ao passado, lidar com a mágoa. Isso é o ponto difícil. E a mágoa já é o mal que o outro me fez. Se a culpa é o ruim que eu fiz, a mágoa é o ruim que o outro me fez. Então, trabalhar isso é muito importante. E aquela sensação de nostalgia, de saudade, do que já passou, do que não tem mais, é uma forma também de eu me prender ao passado e não querer estar no aqui e agora, no presente e pensar em soluções. Olha só como a gente complica. A gente às vezes vive o que não aconteceu ainda, né? Ao invés de ver o presente. A gente está vivendo o passado ao invés de ver o presente. A gente só não quer encarar o que está acontecendo, é isso? O negócio são os excessos. Todo excesso ele tem que ser repensado. Então, o excesso de futuro me leva para a ansiedade. O excesso de passado me leva à depressão. Agora, o excesso de presente me leva ao estresse. O estresse é quando eu não dou conta de lidar com aqui e agora. Então, a questão são os excessos. Né? Então, assim, a gente tem que estar centrado no que é possível ser feito e evitando esses pontos fora da curva, ou seja, se preocupar demais com uma coisa ou outra. Né? E aí, nesses excessos, tem um ponto importantíssimo. Quando você faz o acompanhamento, e aí, independentemente de ser uma pessoa que esteja lá no centro terapêutico recomeçar, ou não, ou seja, um paciente do teu consultório, a participação das pessoas que convivem com aquele paciente. Fundamental, importantíssimo, né? É importante colocar que lá a gente tem 3 viés, né? Tem a parte de internação, então para quem está realmente com dependência química, tem a parte de transtorno mental, ou seja, como acolher essas pessoas, um trabalho que acontece durante o dia, etc., a pessoa volta para casa, e tem também assistência psicológica de uma maneira geral, então pessoas que simplesmente querem se conhecer, querem fazer terapia. E lá a gente tem um núcleo, né? Eu coordeno o núcleo de psicologia e ligado a ele tem um programa de assistência à família, né? E dentro dele a gente mostra, e é muito importante, isso serve para todos nós, que quando tem um problema, isso acaba esbarrando em todas as pessoas que estão próximas. Então, se você está tentando resolver uma situação, é importante de tratar todas as situações. Então, é muito importante esse olhar e cada um se entender. É engraçado porque a gente foca no outro, mas o foco é no nosso. Então, assim, quando eu estou falando com uma família, onde uma determinada pessoa está passando por uma dificuldade com excesso, abuso de álcool, por exemplo, você tem que olhar para si e entender qual que é o seu papel dentro disso. Então, sair um pouco dessa postura de que eu estou simplesmente ajudando ou trabalhando ou influenciando o outro e pensando em mim. Como que eu consigo estar melhor enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enfim. E aí esse contexto todo é muito importante. Isso não só em casos graves, no dia a dia também, né? É muito comum as pessoas dentro da dinâmica da família falar isso, né? O marido tem certeza que o problema é a esposa. E a esposa tem certeza que o problema é o marido. Não, você fala com filho adolescente, então, assim, é absolutamente verídico que o problema é o pai. E o pai fala, o problema é esse menino que é demais, o professor, o aluno, ou seja, é sempre jogando para o outro. Agora, eu preciso entender como que eu consigo me trabalhar para melhorar em relação a isso. Então, enquanto pior meu aluno, melhor eu preciso enquanto professor, quanto pior o filho, melhor enquanto pai, melhor enquanto esposa, marido, etc. e tal. Quando você traz para você a responsabilidade e esse conceito de autorresponsabilidade. Eu não consigo controlar tudo, mas o que eu consigo é me responsabilizar
pelas minhas ações e pelo reflexo que isso tem. Aí sim começa a ficar interessante. Por quê? Coisas ruins vão acontecer a todo momento, mas o importante é dar um sim à vida, dar um sim a essa vontade de crescer e buscar realmente ajuda profissional, se for o caso, mas sempre olhando para dentro e tentando identificar a fundo, né, quais são os sentimentos que me ocorrem ali. Aí fica mais fácil, mais clareza para eu lidar com estresse, ansiedade, depressão, etc. E assim, acho que a gente poderia mudar um pouco o foco, né? As pessoas estão tão preocupadas em problematizar a pandemia em relação à saúde mental, né? Poderia encontrar nessa pandemia uma oportunidade, né? De refazer aqueles laços em casa, de refazer o convívio que tinha se perdido, porque se perde mesmo na rotina, gente. Convívio se perde na rotina. É cada um o dia todo no trabalho, eu estou falando de pais e filhos, marido e mulher, estou falando de uma forma geral. A gente vive, e agora que as atividades elas foram sendo retomadas, sim, né? Sim, sim. Você vai percebendo que as pessoas, elas tipo assim, agora eu estou aliviada, porque agora eu vou passar, vou voltar para a rua o dia inteiro, não vou mais ficar em casa o dia inteiro, quando não era para ser assim. Era para ser bacana no horário do trabalho e é para ser bacana no horário em casa também. E tomar cuidado com essa cultura da reclamação. Pois é. A todo momento uma queixa, é engraçado, né? Você sai na rua e fala, nossa, mas hoje está quente, né? Muito quente, um calor terrível. Aí, daí a pouco esfria. Nossa, mas que frio, que gelo, saudade daquele verão. Aí você fala, mas está chovendo. Nossa, mas detesto chuva. Aí nós está seco. Ai, está seco, precisando tanto de uma chuva para molhar as plantas. Enfim, a gente fica reclamando. Se lá atrás reclamava que não tinha tempo para ficar em casa, para cuidar da família... Não tinha tempo para arrumar um guarda-roupa, para nada. Agora teve de sobra. Aí agora é o contrário. Agora eu estou despreparado emocionalmente para voltar para o mercado de trabalho, porque eu fiquei com... Ou seja, para com essa noção de ficar reclamando o tempo todo, para com essa ideia de que o problema está externo e vamos encarar. E realmente é um momento, como sempre, né, da gente aprender muito. Então, assim, foi um momento e tem sido um momento de muita possibilidade para a gente entender que a constância é a mudança, que a todo momento as mudanças aconteceram, acontecem e irão acontecer. Então, sair um pouquinho dessa reatividade de querer conservar as coisas. Eu, de vez em quando, uso o exemplo que aquela pessoa vê água corrente no rio, acha lindo, pega um pote e põe na prateleira de casa, fala, o que é isso? Água corrente. Não é mais, agora está parada, né? Então, vamos tentar parar de querer aprisionar ou controlar isso e deixar um pouquinho que as coisas aconteçam. A partir disso, eu consigo, diante disso, eu consigo me mudar. Deixa fluir. Olha, gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu acho que o Daniel já deixou um outro tema para a gente abordar aqui, que é essa mania de reclamação que as pessoas têm. Acho que vale uma entrevista só para a gente falar sobre mania de reclamação. As pessoas reclamam de tudo, absolutamente de tudo. Está na hora da gente repensar e por isso que a gente vai trazer esse tema aqui no Utilidade Pública. Daniel, muito obrigada. A gente que esteve junto na pandemia aí no Reinvente-se, a gente que está já aqui no Utilidade Pública e quem sabe teremos algumas novidades aí dessa parceria um pouquinho mais para frente. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. É isso aí, obrigado a você, Dânia, parabéns pelo trabalho, pela competência, por estar levando realmente tanta, né, essa sua energia para todas as pessoas, né, realmente tem um carinho muito grande, admiração pelo seu profissionalismo, pelo trabalho, e é muito bom estar aqui. Então, que seja a primeira de muitas e quem sabe outras interseções vão acontecer. O importante é esse meu lema que eu sempre falo, tentar ajudar as pessoas a se conhecerem um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional, um pouquinho mais de paz e felicidade, né? Sim. É o que a gente quer, é o que eu desejo para todos vocês. Vamos cada vez estar um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais festivo e celebrando a vida. E falando e estar mais alegre, tá? A gente lembra logo, o Daniel vai ficar aqui comigo, que ele vai assistir com a gente também, falando sobre a atividade física que faz um bem danado e faz parte aí desse lado positivo das coisas.